Fala galera, hoje a gente vai falar das piores carreiras solo. Muito bem, eu sou o Neto Cruenes. E eu sou Marcelo Pim. E esse vídeo aqui, antes de começar, a gente já vai fazer duas coisas. Ou melhor, três coisas. Lá vai. Primeiro, nós vamos, claro, pedir para você se inscrever aí no canal, curtir o vídeo e ajudar o Pod Rock. Segunda coisa, claro, a gente vai agradecer o Garage Studio que você deu espaço aqui pra gente gravar esse vídeo, vai ficar muito legal para você assistir. E terceiro, a gente vai explicar qual é a burrice que a gente vai falar aqui antes de você xingar a gente. Ah, a gente não gosta desses artistas que nós vamos falar? Pelo contrário, são todos artistas que a gente adora e por isso a gente acha que a carreira solo deles deveria ter ido além, deveria ter entregado mais discos, com mais qualidade. Por N motivos, né, Netão? Pode ser... Cada um por seu motivo. Pode ser porque, assim, o que eles entregaram dentro das bandas era algo surpreendente na carreira solo, não tanto, mas não deixa de ser legal. Ou às vezes, até porque o artista fez cagada aí nesses discos solos, saiu muito fora da premissa que a gente conhecia eles. Sim. Então, tem alguns motivos aí, mas palavras perfeitas aí pra a gente receber menos pedradas aí nesse meio, porque a gente vai falar de gente grande aqui, né, gente? Então, falando em gente grande, já posso começar? Meu Deus, por que vai começar com esse cara? Vai lá, né? Então, já vamos começar a receber pedrada de cara. A gente começa a nossa lista falando do querido... Olha o medo que eu tô de falar esses nomes. Nós vamos falar do Ringo Starr. Porra, por que o Ringo Starr? Calma. Porque Beatles foi uma coisa... vão faltar palavras pra gente descrever o que foi a onda dos Beatles, né? Não existe. Foi uma febre, foi um negócio gigantesco, foi um negócio que talvez o mundo nunca mais verá igual. Uhum. E aí... Os quatro personagens se tornaram gigantes, os quatro músicos da banda se tornaram personagens, e esses personagens se tornaram gigantes. Então, quando a gente fala de Paul McCartney, quando a gente fala de John Lennon, são nomes intocáveis. Até assim. Mesmo o George Harrison. O George Harrison e também o nome do Ringo. Você fala o nome do Ringo, aonde você falar Ringo Starr, todo mundo conhece e respeita. Venera. Só que... a carreira solo do Ringo nem de longe foi a altura daquilo que ele merecia. Sim, e vou além. Não foi também a altura do que os seus colegas entregaram, né? Porque as carreiras solos dos três foram coisas assim, claro, surpreendentes também. Sim. Claro que o John a gente gostaria de ter visto mais. Tá vendo ele até hoje, né? Sim, mas o que ele fez só naquele curto período já marcou, né, a carreira dele. John Lennon, cara, fez algo surpreendente também na carreira solo. Paul McCartney faz até hoje. O Paul McCartney é um gigante que lota estádio aonde ele botar o pé ele para a cidade. Sim. Mas arrisco dizer que nesse curtíssima carreira do John Lennon, nenhum dos outros três, por exemplo, fez algo tão grandioso quanto Imagine. Exatamente. Só isso. Então são caras que fizeram coisas assim surpreendentes. O Ringo fez coisas legais. Ele tem um disco que é muito legal que chama Ringo. Se não me engano é 73, alguma coisa ali. Cara, esse disco é muito bom, tem as músicas mais famosas dele ali, é um disco legal, mas esse melhor disco dele, comparado com o que ele fez nos Beatles e com as carreiras solos dos demais Beatles, é pouco. Então ele tá aqui nessa posição. Se você buscar listas também de artistas, carreiras solos, que não foram bem sucedidas, você volta e meia vai ver que colocam o Ringo. Não é por isso que a gente está colocando aqui, a gente foi e fez o nosso próprio critério. Então, por esses motivos que já descrevemos, com toda... Estamos até suando aqui, toda a luva de pelica aqui possível, ele tá na nossa lista. Então chega, vamos pular pro próximo, que o próximo acho que muita gente pode concordar que não foi tão assim, né? Quem que é? É o Steve Adler, baterista. Outro baterista. Outro baterista. Mas esse é mortal, né? O Ringo é imortal. Eu acho que o Steve Adler é mortal. Ele é consagrado por ter gravado
Appetite for Destruction. Ele ficou mega famoso no Guns N' Roses. Exatamente. E aí, por excessos, e ele não dá conta nem de tocar a bateria dele, ele foi demitido por excesso de droga. Entra Matt Sorum, no lugar dele. Entrou Matt Sorum, aí você já sabe a história. Agora, pela grandiosidade do nome dele, a gente esperava que ele, no mínimo, ficasse bem e tivesse uma carreira produtiva. Tivesse entrado em pelo menos em uma banda que tivesse dado certo. Poderia ter feito muita coisa. Mas... Só que, infelizmente, o primeiro tópico que eu coloquei aqui já não deu certo, ele já não ficou bem. Até hoje, ele entra e sai de clínicas de recuperação, até hoje. Sim. Então, assim, é um cara que, infelizmente, ele perdeu a vida dele para as drogas. E aí, muito por conta disso, ele patinou, tentou fazer uma carreira solo, lançou disco. É ruim? Não tô falando isso. Tô falando ele tem um EP que ele chamou de Adler Appetite. Esse Adler Appetite são poucas músicas ali, é um EPzinho, eu acho bem fraquinho. E isso em 2010. Em 2012 ele faz a banda Adler. Inclusive nesse disco Adler tem participação do Slash, tem participação do John Five. É o famoso assim, agora vai, Agora vai, mas não vai. Cara, tem coisas legais, eu gosto de algumas músicas, mas eu acho bem fraco pro que se espera de um Steve Adler, né? Não sei nem se ele tocou bateria nesse disco de verdade, porque a gente sabe como ele anda, né? Então... ele poderia ter feito muito mais coisa, ele poderia ter alegrado a gente muito mais. O ponto é só esse. Exatamente. Bom, eu vou falar um outro aqui, eu vou citar, mas eu vou passar a bola diretíssimo para você, que a gente vai sair agora da bateria e vai pro baixo. Vamos falar dos Ramones, do Didi Ramone. Cara, como é que é a carreira solo do Didi Ramone? Você não sabe como me dói colocar o Didi Ramone numa lista de artistas que, assim, não tiveram algum sucesso em algum aspecto. No caso de Didi Ramone, cara, existia uma expectativa grande com relação ao trabalho dele, porque o que ele fez dentro dos Ramones, né? Ele sempre foi coautor das músicas, ele sempre ajudou muito os Ramones, também foi retirado da banda por problemas com drogas, tudo. E quando ele sai do Ramones, ele deixa de ser Didi Ramone e vira Didi King. Ele deixa de ser Didi Ramone. E ele não vai pra praia que ele mais sabe fazer, que é o punk rock, o rock and roll no geral. Ele se arrisca a fazer rap. Ele sempre flertou com isso, até mesmo dentro dos Ramones. Mas esse disco que ele solta em 89 é bem... Cara, que sofrimento. Bem, assim... A gente tinha uma expectativa de algo legal, vem de King e dá um banho de água fria. Ele se redime, tá? Tem um disco, se eu não me engano, eu vou puxar a cola aqui, 97, chama Zonked, que é bem legal. É bem legal. Mas aí ele já tinha pisado na bola, ninguém nem sabe da existência desse disco. Recomendo se você quer ouvir, mas ele podia ter tido uma carreira muito foda, porque o Ramones deu uma bagagem boa pra ele. Ele podia ter aproveitado isso melhor sem ter sido Didi King. Então por isso que ele tá aqui na nossa 8ª posição. Eu amo o Ramones, amo o Didi, né? Saudoso Didi, mas não deu pra fugir de colocar ele aqui na lista. Cara, que trem doido. Bom, vamos lá, vamos pra guitarra agora. E esse já sua um pouquinho mais pra falar, porque ele já tem uma carreira um pouquinho além desses que a gente falou até aqui. Sim. Que é também colega do Steven Adler, também vindo do Guns N' Roses, o Izzy Stradlin. Por que nós vamos falar do Izzy? Ele tem uma carreira solo até que legal? Tem. Só que... Tem muito disco, né? Tem muito disco. Tem muito disco. Porém, muito se fala do Izzy, que ele era o cérebro das composições do Guns N' Roses no Appetite for Destruction, que ele isso, que ele aquilo... E não vou dizer aqui que não é o que é, só estou dizendo que assim, se coloca muita expectativa no Izzy, dele ser um cara muito genial, e ele quis se afastar daquela vida de Guns N' Roses e tocar a vida dele, e super legal, nenhuma crítica aos caminhos que ele escolheu, mas a gente esperava uma carreira solo com mais hits, né, com mais qualidade, com turnês, uma carreira solo que, assim como aqueles que a gente falou no nosso vídeo de melhores carreiras solo, né? Exatamente. Eu gostaria que ele estivesse lá. Por que ele está aqui? Apesar da quantidade de discos, eles saíram do nada e foram para lugar nenhum.
O primeiro disco solo dele tem uma pegada bem Southern, assim, não é ruim, mas... É um disco legal. Legalzinho. Isn't the Jojo Hound. E ele teve algumas coisinhas, músicas em discos que até que são legais, mas não é consistente, é muito disco pra pouca música boa. Então isso também atrapalha um pouquinho a vida do Easy pra ele estar aqui na nossa lista. Mas, e comparado com os colegas, né? Comparado com o Slash, comparado com o Duff, até mesmo com o Gilby, cara, que soltou um disco maravilhoso, solo, né? Verdade. Então... Ele come um pouquinho de poeira. Ele come poeira quando a gente compara ele com os colegas aí que ajudaram a montar uma das maiores bandas do mundo. Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos pro próximo aqui, que é Paul Di'Anno. Calma. A gente ama o Paul Di'Anno, claro. Começou toda a história lá do Iron Maiden, é um dos precursores do heavy metal. Cara, nenhuma crítica ao Paul Di'Anno, a gente ama o Paul Di'Anno. Mas, justamente por ele ser quem ele é, por ele ser um dos precursores, por ele ter a importância que ele tem, a gente esperava que ele tivesse uma carreira solo, aliás, de muito tempo, porque ele saiu do Iron Maiden em 81, por aí, faz muito tempo. Killers, né? 42 anos. Então, assim, em 42 anos, fala 5 músicas solo do Paul Di'Anno. Não sei. Eu também não. Não sei. Esse aqui é o ponto. Ele, claro, E até somos hoje... fãs do Iron Maiden. Sou fã do Iron Maiden e sou fã do Paul Di'Anno. E até hoje ele tá aí guerreiro, tá fazendo uma turnê maravilhosa no Brasil. Com alguns problemas, mas tá aí, né? Com problema de saúde. Sim, mas tá total ali guerreiro mesmo. Porém, a gente gostaria de falar aqui um monte de discos maravilhosos dele, um monte de músicas maravilhosas dele. E ele ficou muito na sombra do Iron Maiden. Até hoje os shows dele são feitos das músicas do Iron Maiden e do Killers, né? Do disco Iron Maiden e do disco do Killers, os 2 discos que ele gravou com o Iron Maiden. E ele não conseguiu sair disso em 40 anos. Eu percebi que, assim, ele demorou muito pra soltar disco, depois que ele sai do Iron Maiden, demorou bastante. E quando ele já vem numa pegada de gravar discos bem próximos de um hard mais farofa, eu acho que não deu certo. Foi tentando, né? Até tem coisinhas legais, mas, cara, eu acho que ele foi pela linha errada. Se ele tivesse pego aquela agressividade que ele tem nos 2 primeiros discos do Iron Maiden, colocado uma banda foda pra seguir ele... Ele devia ter feito aquilo lá, já no momento, sequência. No momento que ele saiu do Iron Maiden, ele já tinha que, claro, minha opinião, recrutado um guitarrista legal, um baixista legal, um baterista legal. Vamos, ao mesmo tempo saindo um The Number of the Beast, saindo um Paul Di'Anno na pegada, porque os fãs, a base de fãs do Iron Maiden ali na Inglaterra, quando o Paul Di'Anno saiu e entrou o Bruce Dickinson, a base mais tradicional de fã fala, putz, não era isso, não é isso que eu gosto. O pessoal gostava muito dele, cara. Então, se ele tivesse dado uma cartada ali, a galera ia junto com ele. Sem dúvida. Claro que aí o Iron Maiden conquistou uma legião de fãs com o Bruce Dickinson. Alguns fãs torceram o nariz, mas um número muito maior de fãs veio pro Iron Maiden. Mas uma galera ia acompanhar o Paul Di'Anno desde ali. Sim, vamos pegar aí como exemplo de chute na bunda o Megadeth. Mustaine é chutado do Metallica, monta Megadeth, cara, divide. Na mesma hora o Metallica lançando o disco, o Megadeth tá lançando público. outro. Se o Paul Di'Anno tivesse feito algo nesse sentido, eu acho que ele ia ter um material muito mais rico hoje em dia. Ele tem discos, tem coisinhas legais, mas é muito aquém do cara que fez Iron Maiden e Killers, né? Então, esse é o motivo dele estar aqui. E o próximo, vamos, agora nós vamos explicar mais um monte no próximo. Agora é só explicação. Esse é difícil, cara. Esse é difícil, se prepara aí, porque não é fácil falar. Vai lá, vou até fechar o olho aqui. Vou falar do Rich Blackmore, nosso amado Ricardinho Pretomais. Calma. Que, pelo mesmo motivo do Paul, é um gênio. Aonde ele colocou a mão, ele fez história. Então, ele fez história com o Deep Purple, ele fez história com o Rainbow. Cara, ele conquistou uma legião de fãs e ele era um cara para estar lotando estádio também. E aí, quando ele vai, a impressão que eu tenho, quando ele vai para a carreira solo dele, ele parece que ele não tem o mesmo afinco, a mesma dedicação para fazer
coisas tão geniais quanto ele fez em tudo que ele botou a mão na vida. A hora que ele vai pra carreira solo, ele dá umas peidadas na água. Isso que ele eu tem acho. esse projeto, né, Blackmore's Night, que é com a esposa dele, que flerta muito com folk, né? É a proposta. Mas não foi pra lugar nenhum também. Tem bastante disco, bastante coisa lançada, mas eu acho bastante repetitivo. Tem coisas legais também, tudo mais. Um cara que veio de Deep Purple e Rainbow, assim, deixou bastante a desejar na carreira solo. Muitos vão falar, mas vocês queriam que ele fizesse a mesma coisa? Se ele quisesse fazer a mesma coisa, ele continuava com o Rainbow. Não é isso, a gente queria ouvir coisas geniais como ele sempre foi. Sempre fez. E não são coisas que não impressionam tanto assim. Então, esse é o motivo de o Ricardinho Mais Preto estar por aqui, né? E agora, mais um que vai precisar de explicações, e esse tem um motivo específico. A gente vai falar do Steve Perry. A voz do Journey. A voz do Journey, considerada aí por Jon Bon Jovi como a voz. Ele chama The Voice, né? O apelido dele por Jon Bon Jovi, eles são amigos. Cara, Steve Perry é um vocalista de calibre, sim, altíssimo, né? Ele é um cara que pode figurar top 3, top 5 de melhores vocalistas facilmente pela qualidade vocal que esse cara tem. Voz linda, alta, faz o que quer com a voz, né? Fez um trabalho, assim, primoroso dentro do Journey. E quando ele sai do Journey, ele faz um disco chamado Street Talk. É um disco, é aí que vem a explicação, um disco famoso, teve músicas até na Billboard, né? Teve inclusive a O Chérie, que ele fez pra namorada dele na época, é uma música bem conhecida, muita gente confunde, até acha que é do Journey, né? Por causa desse peso do Journey na carreira dele. Então assim, ele teve lá o sucesso dele com esse disco. Só que ele foi muito pro lado da FM, ele apelou, né? Ele fez coisas muito, assim, calmas, ele, assim... muito doce. Muito doces, e também para por aí. Esse disco tem lá o seu sucesso, e depois disso fica muito mais difícil a vida de Steve Perry, e a gente queria estar vendo ele, até hoje, lançando coisas muito boas à altura do que ele fazia no Journey, né? Ele continua cantando muito bem, mas eu acho que ele poderia ter chamado caras bons instrumentistas para compor uma banda foda e fazer algo que ele fazia lá atrás. Então, eu acho que a razão principal dele tá aqui, né? Então, sem dúvida. Ele tem uma carreira solo inicialmente muito promissora, mas eu acho que ele falha dali para frente, e a gente colocou ele aqui porque a gente queria muito estar ouvindo ele até hoje, né? E agora a gente vai falar de guitarrista, né, Netão? A gente vai falar de um dos maiores guitarristas de todos os tempos na história do heavy metal, que também, mesma coisa, a gente ama muito, e justamente por ele ser quem ele é e dele ter feito tanta coisa tão importante, tão genial, na hora que foi pra carreira solo, meu Deus, esse aí tá difícil defender. Vamos lá, tô falando do Kirk Hammett, do Metallica, ninguém menos que Kirk Hammett. Cara, é um dos guitarristas mais famosos de todos os tempos. Fez história. Fez história e assim, poucos dessa lista, acho que até agora nenhum dessa lista, com exceção ali do Ringo, mas tem assim... chegou onde ele chegou e tem tudo na mão dele para ele fazer o que ele quiser. Esse é o ponto, eu acho. Uhum. Tipo, e ele fez o papel dele no Metallica muito bem desde que ele entrou. Sim. Gravou simplesmente todos os discos do Metallica, sim, claro. Agora, quando ele foi para carreira solo, e ele demorou 40 anos para ir para carreira solo, que ele foi fazer uma carreira solo agora. Ano passado, né? 2022 ele lançou disco. E aí todo mundo falou, opa, o Kirk vai lançar uma coisa solo. Então o que a gente pensa? Ele tinha coisa na gaveta, ele tá com uma vontade de expressar algumas coisas, então vai vir alguma coisa muito legal para o Kirk Hammett solo, vamos ouvir. A hora que você ouve, cara, era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
Por aí. Chama Portals, né? Esse disco do ano passado é um EP, tem acho que 5, 6 músicas, alguma coisa assim. Cara, mas ele, por ser quem ele é, fala assim, vou fazer a carreira solo, vamos lá! E solta aquele trem, mano. É fraco, é muito fraco. Que é isso? Não, é desnecessário, né? Metallica vai soltar disco agora, cara, né? Em 2023 vai estrear o disco no cinema, puta inauguração. Os caras sabem trabalhar, né, meu? Então esse disco, assim, é muito pouco pra um cara que toca no Metallica. Muito pouco mesmo, assim. E não vou entrar nem nas críticas de que Kirk Hammett é repetitivo, que só sabe usar o A, que faz as mesmas coisas assim. Nem vou entrar nesse mérito, porque isso aí tem a verdade e tem a parte que não é. Porque cabe em muita música do Metallica. Concordo. Eu vou entrar, assim, que o que ele fez ali é pouco inspirado. Parece que ele tinha umas sobrinhas ali de solos e tal, foi juntando tudo. Eu achei bem chatinho. Não dá nem pra falar que tem alguma coisa boa, cara. Desculpa. E eu acho que, assim, vai ser casos parecidos, esse e os dois que a gente vai falar daqui pra frente, que são artistas muito bem-sucedidos, que ele poderia apontar o dedinho dele e falar, eu quero o vocalista tal, eu quero o baixista tal, eu quero o baterista facilmente. Tal. Qualquer um ia falar o quê? Kirk Hammett está gravando? Tamo junto aí, parça. Vamos compor, vamos fazer, não sei o quê. E ele podia fazer um negócio genial. Mas ele se contentou com muito pouco e lançou um negócio medíocre. Bem medíocre. Esse aqui eu acho que pode passar, não precisa nem ouvir esse trabalho aí, porque é desnecessário. Vamos ouvir o próximo disco do Metallica, que com certeza vai ser melhor. Muito melhor. Vamos lá, então, próximo, Netão. A gente vai falar de um baterista agora, mais um baterista entrando aqui na lista, que esse também pisou na bola com força, né, cara? Esse aí, ele é... O tanto que ele é genial na banda dele, ele é perdido na carreira solo, né, cara? Estamos falando do Tommy Lee, baterista aí do Motley Crue. Cara, ele fez, acho que 2 ou 3 discos aí e, cara, é nada a ver com nada. O primeiro deles é um disco bem rap, assim, cara. Ele tentou enveredar, acho que conversou lá com o Didi Ramone, falou, vou fazer um rap também, não sei. Mas, obviamente, não é isso. Mas ele foi para esse caminho, né? Ele tava nessa pegada, ele já tava falando muito na mídia, ele tava com uma super exposição. Ele é um rockstar. Ele é um rockstar. Então, assim, não só pelo Motley Crue, e pra mim ele é um dos melhores bateristas de hard rock da cena ali, sim. Ele no Motley Crue, cara, eu sou muito fã dele. Ele é um puta baterista. Baterista. Tem poucos bateristas que tem gingado igual... E pegada igual o Tommy Lee, cara. Poucos. Exato. E ele, além dele ser muito competente, ele assumiu esse papel de rockstar. Né? Nos Estados Unidos, ele é uma celebridade. Aqui no Brasil não chega isso, mas lá ele é tipo um cara que em capa de revista, até qualquer vovozinha na rua perguntar quem é Tommy Lee, sei quem é o Tommy Lee. E aí, a hora que ele vai pra carreira solo, o Motley Crue sempre... fez coisas geniais, mas sempre catando cavaco, sempre cambaleando ali por conta dos excessos, por conta das histórias absurdas, por conta dos problemas que eles mesmos causam. E na hora que ele vai pra carreira solo, ele podia ter feito muita coisa boa, mas... fraco. Não virou nada. E além desse disco mais rap aí, que é Never a Dull Moment, ele faz mais um disco que aí ele envereda... Tommy Land lá. Tommy Land, que é um pop rock medíocre, fraco, que também é desnecessário. Ou seja, a carreira solo do Tommy Lee, você pode também passar reto, porque não tem nada que preste, assim, é realmente algo desprezível, né? Vamos seguir aqui com ele no Motley Crue, eles estão tocando, vão vir pro Brasil. Então, que bom que eles ainda podem tocar aí e não ter que contar com a carreira solo do Tommy Lee, né? Então, e o próximo é uma referência aí pesada, hein, Netão? Esse é pra fechar a nossa lista, a gente é o último artista aqui da nossa lista. Não vou cravar o maior dele, mas com certeza é um dos maiores de todos que a gente falou aqui, que é um gênio da música, tá acima do bem e do mal, aonde ele botar o pé também para a cidade, vai filas quilométricas de fã para tirar uma foto com ele, que é Gene Simmons do Kiss. Calma, calma. A gente tá falando, assim, carreira solo do Gene Simmons, eu acho que se resume basicamente aqueles discos que eles soltaram
em pacote, todos eles fizeram, né, o disco solos, né, o Gene, o Ace, o Paul e o Peter, né, os 4 lançaram aquele pacotão de discos solos, que tava num momento complicado, eles acharam isso uma forma de, cada um quer fazer uma coisa, então vamos soltar 4 discos solos. O do Gene, na minha opinião, tá entre os piores. Compete ali com o do Peter. Compete. Os piores. Isso. E o do Paul e o do Ace são geniais. Mas eu concordo com você, ele compete com o Peter pra ver qual é o pior. Mas eu acho que ele ganha, né? Mas ele é mais decepcionante. Porque você espera muito do Gene. Porque ele é uma figura mais importante no Kiss do que o Peter Criss, claro. E aí, a hora que você pega os 4 solos, né, lançam os 4 solos, muitos fãs vão querer primeiro ouvir o do Gene Simmons. Puta, eu sou fã do Gene. É os que mais chamam. Gene e Paul são as estrelas ali, né? Então, quero ouvir o Gene, quero ver o Paul. Enquanto o Paul fez um trabalho brilhante à altura da carreira do Kiss, o Gene fez um trabalho medíocre. Tem uma musiquinha ou outra. Radioactive é legal. Radioactive é legal. Tem uma musiquinha ou outra que salva, mas não está à altura de Gene Simmons. O ponto é esse. E aí, depois ele nunca saiu do Kiss, claro, ele é um dos donos do Kiss, mas ele meio que virou as costas para o Kiss, ele meio que deixou o Paul se virando, a palavra é essa, ele deixou o Paul se vira aí com o Kiss, compõe as músicas aí, produz os discos, porque ele ficou muito focado em tentar ser um ator de Hollywood, e aí não virou nada, e aí todo mundo olhou pra ele e falou, e aí, você vai ficar tentando ou você vai viver a vida de Gene Simmons do Kiss, que o mundo inteiro te respeita por isso? Aí ele falou, é verdade. Ele volta e faz Revenge. Aí ele volta pro Kiss de verdade, né? Ele volta a trabalhar no Kiss. Compor muito mais. Aí o Kiss salta de nível na hora que ele faz isso, a verdade é essa. Eu amo o Paul, mas a hora que o Gene põe a mão... Não dá pra negar. Sai da farofada dos anos 80 e vem com Revenge em 91, 92 por aí. É outra história. E aí ele tenta fazer uma carreira solo, lançou ali um disco chamado Asshole em 2004, se eu não me engano, mas... É fraco. É muito fraco, cara. Eu acho que tem covers ali, né? E, cara, me deu uma dor de barriga quando eu vi ele fazendo cover de Firestarter, do Prodigy, que é uma banda que é eletrônica ali. Eu falei, o que o Gene tá tentando fazer? Parece algo experimental, mas é bem decepcionante também, assim. Tá muito abaixo da genialidade dele quando ele quer fazer as coisas bem feitas. Sim, e a gente, assim, se pegar como exemplo Paul Stanley, quero fazer coisas diferentes, não quero fazer nada a ver com Kiss, vai lá e me solta o Soul Train, né? Que é maravilhoso. É muito bom. Desculpa se você não gosta, mas, cara, o disco é muito bom e não tem nada a ver com Kiss e o Paul, cara, carreira solo do Paul já é outros 500, né? Carreira solo do Paul é o avesso do Gene. Avesso do Gene. Não tem coisa ruim. Qualquer coisa que você pegar do Paul Stanley é show. Aí vai pro Gene, que é tão importante dentro do Kiss quanto o próprio Paul Stanley. Sim. Não sei que não funciona. Espera-se muito dele e ele não entrega... Não entrega. Nada. Então, mais um caso aí complicado. E sabe o que eu acho que ele podia fazer? Ele podia chamar... Vou fazer um disco solo de Gene Simmons. Chama o Kirk Hammett pra guitarra, o Tommy Lee pra bateria, ver se eles conseguem se acertar. Quem sabe, ou vai ser a pior coisa do mundo, né? Ou sai algo melhor, ou sai a pior coisa do mundo. Essa foi pra festa. Que ideia terrível, né? Mas muito bom. Bom, galera, é isso aí. Essa foi a nossa lista aí de artistas que tiveram carreiras solos não tão boas assim, né? E para você acompanhar mais vídeos como esse, é só você se inscrever aqui no canal do YouTube e seguir a gente lá no Instagram, que é o Pod Rock BR, não é isso, Netão? É isso aí, todos os recados dados. Valeu, galera. Valeu!